cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E mais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Importante a gente começar a ganhar sempre, cara. Ter o gosto de ganhar, o 6º jogo sem perder, 3 vitórias em 6 jogos, começar a ganhar, ser rotina pra nós, cara. Eu tenho a ambição de ganhar jogo, se não é na qualidade, vai na raça, como no segundo tempo, na vontade. 3 gols pra valer 2, tá acontecendo com o freio, mas nós temos qualidade, cara. Começa a acostumar a ganhar jogo, começa a acostumar a olhar pra cima. Olhar pra cima, olhar pra cima, olhar pra cima. Vai ser uma batalha quinta-feira, mas curte pra caramba a vitória hoje. Acostuma a ganhar jogo. Vocês são do caralho, bora, continua. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal. Você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos juntos para falarmos do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço perdão mais uma vez pelo horário, hoje eu me enrolei mesmo, hoje e ontem, né, para trazer o Expresso News aqui para vocês. Ontem eu esperei realmente a notícia e hoje eu realmente fiquei um pouco enrolado com os meus afazeres aqui, mas aqui estou. E fiquem tranquilos que o Madruga Vasco vai brotar daquele mesmo pique no finzinho da noite pro início da madrugada aí dessa próxima sexta-feira. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é de graça, é 0800, dá essa força porque Vascaíno ajuda Vascaíno, tá bom? E vou pedir para você também compartilhar o link do nosso vídeo, né, do nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. E também aí, é claro, ativa o sininho das notificações no alto da sua tela, porque toda vez que eu colocar o vídeo aqui no canal, vocês vão estar por dentro. E como tem o Madruga Vasco, às vezes eu entro 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, 1, 2h30, talvez, dependendo do dia, até 3 da manhã, depende do tamanho do conteúdo que eu preparo. Para quem já está acostumado com o meu trabalho, sabe que a gente coloca GC na tela, trabalhamos com vídeo, com imagens, né, com sonora, com entrevista, né? É um canal mesmo aqui. A gente só não está no estúdio da Globo, mas do restante aqui é um canal, mas é de Vascão, né? Sem clubismo, mas com total clubismo se tratando de Vasco. Brincadeiras à parte, é isso. Então nos ajude aí se inscrevendo, compartilhando, deixando também o seu joinha, o seu like. E olha só, se segure aí que está começando mais um Expresso News com Álvaro Silva. Bom, meus amigos, logo de cara então, né, o primeiro assunto que eu quero falar aqui é uma nota de pesar, tá, gente? Uma nota de falecimento. Foi comunicado na tarde dessa quinta-feira o falecimento da dona Zulmira da Penha de Amorim Monteiro, tá? Álvaro Silva, quem é essa senhora? Gente, a dona Zulmira da Penha de Amorim Monteiro, ela veio a óbito, nos deixou nessa quinta-feira, né, infelizmente. Ela que é mãe de um grande benemérito do Vasco, que é o Marco Antônio Monteiro, né? Então os beneméritos do clube, né, o clube associativo, divulgaram, né, essa nota de pesar oficial, né, nessa tarde de quinta-feira. Então fica aí um luto, né, meus pêsames, né, essa nota de pesar aos familiares da dona Zulmira da Penha de Amorim Monteiro, ela que é mãe do grande benemérito Marco Antônio Monteiro. Então fica o registro aí, meus sentimentos, né? Um casaca no coração de todos os familiares da dona Zulmira. Dito isso, gente, agora eu quero falar com vocês aqui sobre nosso São Januário, né? A nossa colina histórica está caminhando aí já para os últimos jogos da história, né, desse atual São Januário. Tem muito torcedor vascaíno que está meio perdido ainda, que não entendeu o que está acontecendo, não está entendendo a gravidade do assunto. Tinha alguns amigos meus, por exemplo, que eu falei, olha, não vai existir mais. Aí um amigo falou, Álvaro, não, vai ter sim, só vai melhorar isso, melhorar aquilo. Eu falei, meus irmãos, vai derrubar tudo. Só vai ficar a fachada histórica. As sociais, sabe quando a gente liga a televisão para ver o jogo do Vasco, que aparece aquelas cadeiras escrito CRVG com a cruz de Malta? Aquele pedaço da marquise ali vai ser mantido, mas vai ser restaurado, reformado, reformulado, totalmente repaginado. Mas vai ser mantido porque a fachada histórica lá da frente
de São Januário, na Avenida Roberto Dinamite, ali na rua, na principal, né, da Barreira do Vasco, ali é uma fachada histórica, é tombado como patrimônio histórico da cidade cultural do Rio de Janeiro. Então, com isso, o restante todo, a nossa querida curva, a parte de trás do gol, ali onde fica a GDA, aquelas sociais que tem as cadeiras pretas, né, a arquibancada lateral, né, ali o setor de visitante, vai tudo, gente, o gramado, vai tudo, vai ser tudo modificado, mega loja, vão tirar tudo, vai derrubar, vai vir abaixo e vai fazer um novo estádio ali, né? Fala-se em reforma, não é bem uma reforma, não é praticamente um novo estádio, né? Com isso, o nosso Vasco já está caminhando, né, para os últimos jogos na Colina Histórica. Teremos mais 6 jogos em São Januário nesse ano de 2024, até esse modelo atual se fecharem as portas, para nunca mais abrir. É triste, né? É triste, dava até vontade de chorar. Eu já me emocionei outro dia que eu falei disso aqui no canal. É triste, mas por outro lado é bacana também. É bacana, a gente vai ter um estádio maior, a gente vai ter mais comodidade para a torcida, vai acabar esse Deus nos acuda para comprar ingresso, essa loucura, faz plano de sócio, não adianta, tem que pedir para um amigo, tem que pedir para não sei quem, tem que correr atrás, comprar na mão de cambista, vai acabar isso, vai ter 40, 50, quase 60 mil ingressos, né? Se o Pedrinho conseguir aumentar a capacidade para 57 mil, mas inicialmente é para 47 mil, estão arredondando para quase 50 mil lugares, né? Então, muito bacana, é triste por um lado, mas a gente fica feliz por outro, né? Agora que em 2027, daqui 3 anos, essa Colina Histórica estaria completando 100 anos de história, né? Uma linda história, uma belíssima história, a história mais bonita do futebol, diga-se de passagem. E olha só, os últimos jogos da nossa colina serão Vasco e Cuiabá, né? O jogo que foi remarcado, Vasco e Juventude, Vasco e Bahia, Vasco e Internacional, Vasco e Atlético Goianiense e Vasco e Atlético Mineiro. Esses são os últimos jogos oficiais na nossa Colina Histórica até dezembro, tá? E olha só, vai ser de se arrepiar, vai ser de se emocionar. Eu particularmente tive lá, para graça do nosso bom Deus, há poucos dias, naquele Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, naquela virada maravilhosa. Já foi uma sinergia, já foi de se emocionar, de chorar, de se arrepiar, de jogar copo pra cima, aquele negócio. Aí tivemos outra virada na quinta-feira, eu já não estava presente. Teremos outros jogos agora, eu vou tentar, né, no ufa-ufa aí me fazer presente em algum desses últimos 6 aí, que depois que fechar, fechou, só quando abrir o novo São Januário, né? Fato é que com toda essa eminência envolvendo essa obra da nossa colina, a diretoria do nosso Vasco, tá, meus amigos, a diretoria do clube tá trabalhando com a hipótese da seguinte situação, olha aí, Vasco deve contratar empresa para transformar pedaços de São Januário em produtos, tá? Isso mesmo, gente. É isso mesmo que vocês ouviram, tá? Vou até reformular. Ó, Vasco deve contratar empresa para transformar pedaços de São Januário em produtos, tá? Como assim, Álvaro Silva? Como assim? Então, ontem o Leonardo Baran aqui no YouTube botou uma capa, né? São Januário em pedaços, né? Que é o famoso clickbait, que aí engana o torcedor, o pessoal pensa que tá caindo tudo, tá quebrando tudo, coisa e tal. Mas não é isso. Mas cara, é um trabalho do jeito que quer, eu respeito, ok, só dei minha opinião aqui. Fato é que é o seguinte. O que o Leonardo Baran estava querendo dizer com isso ontem é que o Vasco vai contratar uma empresa, não se sabe qual empresa é ainda, é um projeto ainda embrionário, está saindo do papel, tá? Vamos com calma. Como você fala em italiano, piano, né? Então vamos com calma. Fato é, meus amigos, fato é que a ideia do Vasco é fazer souvenirs, isso mesmo, lembranças dessa atual colina. Por exemplo, um pedaço do gramado. O Vasco, de repente, vai fazer um produto com um pedaço do gramado original para vender. Um pedaço da arquibancada. Uma cadeira das sociais. Sei lá, um ladrilho, né? São coisas assim, azulejo, não sei o quê. Coisas assim vão virar produtos, vão virar souvenirs, né, para os torcedores apaixonados do Vasco. Aí eu tô vendo alguns egoístas que se dizem vascaínos, na rede social no modo geral e aqui ou acolá, falando assim, mas isso aí tem que dar prioridade para os beneméritos. Benemérito é o cacete, é porra nenhuma, porque o Vasco é o clube do povo. O Vasco é o clube do povo. Que democracia é essa? Que clube democrático é esse que vai dar moral só para quem tem bala? E aí o restante dos outros 24 milhões e 900 e tantos mil, porque é uma minoria que é benemérito, aí não vai ter direito a nada, vai ficar chupando o dedo. Aí vai conseguir comprar um pedaço de lajota quebrada depois? É brincadeira, né? Eu acho que assim, na minha humilde opinião, ainda nem saiu do papel, tá? Eu só tô dando uma opinião aqui de torcedor, tá, meus amigos? Se for fazer realmente isso, tem que ser uma coisa democrática. Por exemplo, vamos vender aqui a grama. Vamos fazer várias miniaturas de São Januário com a graminha do campo original. Só um exemplo aqui. Você cria um produto de R$2.000 para aquele cara que tem muito dinheiro, cria um produto de R$800 para o cara que tem um pouco menos de dinheiro e cria um produto de R$150 para o cara que tem menos dinheiro. Só um exemplo.
Que aí todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue comprar o seu souvenir, a sua lembrança do nosso querido e centenário São Januário, desse nosso querido estádio histórico. Não sei se a diretoria do Vasco vai fazer isso, se vai fazer diferente. É claro, os sócios, os beneméritos, os estatutários têm que ter algum tipo de vantagem, de repente um desconto em cima do preço, de repente ali uma promoção, compra um produto e tem desconto no segundo produto. Isso aí a gente entende, que é claro, nem relógio trabalha de graça, os sócios fazem parte, eu por exemplo sou sócio, pago a mensalidade ali direitinho, bacana, ok? Então assim, isso aí, ok. Agora, dizer que só o sócio tem que ter prioridade, que os beneméritos têm que ter prioridade, não, isso é errado. Isso aí o Vasco é o clube do povo. Muito pelo contrário, tem que dar prioridade para quem não é sócio, para quem não é benemérito, para quem não tem acesso, para quem nunca foi em São Januário. Tem gente, vai ter gente aí, gente. Vocês pensam que é brincadeira, mas tem gente que o nosso estádio vai fechar e nunca foi em São Januário. Tem gente que quando, de repente eu estou falando aqui, algum de vocês do outro lado da telinha pode estar agora se emocionando, vendo aí essas imagens de São Januário que eu coloquei para vocês verem, né? Sabendo que não vai existir mais e que talvez não tenha possibilidade de ir. Outros moram do outro lado do Brasil, outros não é nem falta de dinheiro, mas não conseguem dispensa no trabalho, né? Outros... Enfim, várias situações diferentes. Outros têm dinheiro, não tem problema de trabalho, mas está acamado numa cama, né, ali com uma enfermidade, não consegue sair. Então tem muito torcedor do Vasco que quer ir em São Januário e não vai ter como ir. Então é por isso que eu acho que tem que ser uma coisa pensando em todo mundo. Mas é uma iniciativa legal, hein? Eu já fiquei oriçado aqui, já fiquei imaginando aqui. Falei, pô, já pensou um pedacinho concretinho aqui da arquibancada de São Januário, né? Pô, já pensou? Escrito com aquela caneta especial que escreve no cimento, escreve no metal, né? Lembrança de São Januário, tal, 2024. Ou então um pedacinho de grama, um tabletinho de grama, sei lá, sabe como é? Pô, deve ser muito louco, né? Eu que sou doente pelo Vasco, sou apaixonado, né? É inexplicável. Então fica aí essa situação para vocês, a título de informação. Mais tarde, ou mais cedo, no nosso próximo vídeo aqui no nosso Madruga Vasco, eu vou abordar esse assunto, vou dar mais ênfase aí nessa situação. Dito isso, agora eu quero dizer para vocês outro assunto. É o seguinte, coordenador do departamento de scout anuncia a saída do Vasco, tá, gente? Isso mesmo, o Ricardo Leite, né, após 5 anos trabalhando na parte de scout do nosso gigante, anunciou na sua rede social que está deixando o Vasco, que está se desligando do nosso gigante da colina. Então, muito obrigado pelos serviços prestados aí, o senhor Ricardo Leite, né, que após 5 anos está deixando o departamento de scout do nosso gigante, departamento a qual gera muita polêmica e muita controvérsia, né? Tem muito torcedor irritado com o scout do Vasco aí. Eu já não vejo nem tanto por esse lado, tá? Também tem minha ressalva, mas o que eu vejo é o seguinte, eu fico até um pouco com medo, tem muita gente comemorando. Só que eu fico com um pouco de medo também, porque a janela fechou e agora o scout pede para sair. Durante a janela teve um outro scout que meteu o pé. Aí o diretor comercial meteu o pé também. Então tem alguma coisa estranha acontecendo no Vasco, né? A gente vai descobrir se o Pedrinho tá com a razão, essa galera aí tava fazendo alguma parada errada, ou se realmente a vida seguiu, receberam proposta melhor para trabalhar em outro lugar e show de bola. Agora, se não foi isso, é estranho, né? No mínimo estranho, mas fica o registro para vocês. Outro assunto, né, é que nesse dia 5 de setembro de 2024, nessa fatídica quinta-feira, está completando 2 anos que o nosso Vasco da Gama virou Vasco da Gama SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol. Inclusive, até o atual momento que eu estou gravando esse conteúdo para vocês, não temos nenhuma atualização, nenhuma novidade em relação à venda dos 31% da SAF do nosso clube, que teoricamente pertence a 777, mas está sendo colocada à venda, colocado para rolo, né, pelo pessoal da equipe através de liminares judiciais, e com isso o Vasco firmou um acordo de 90 dias ou 3 meses para que ambos, né, ou o Vasco e a equipe juntos, trabalhando em conjunto, encontre algum suposto investidor para estar comprando esses 31% e se tornar sócio da nossa Sociedade Anônima do Futebol. Até o momento, né, um grande hiato, um grande espaço, um grande silêncio no vazio a ver. Gente, agora eu quero falar com vocês aqui rapidinho, tá? É de uma polêmicazinha vazia. Vazia porque já foi, já era, valeu. Tá falando do quê, Álvaro? Eu tô falando do Luan Pérez, né? Eu já mandei ele pra aquele lugar já esses dias. Não quero saber desse maluco, não. Joga lá no Santos. Tem muita gente dando ataque de viúva aí. É o seguinte, só pra resumir que o papo é reto. Eu já tinha falado pra você. Eu já falei. Aí depois nós fala as coisas aqui. Aí fala que os youtubers são mentirosos. É por causa de 2, 3 vagabundos aí, como Flávio Dias, como o Fábio Azevedo. Falam mentira toda hora pro torcedor do Vasco. Aí a gente paga aqui, né, o pato por conta dessa vagabundagem. Mas enfim, não tô aqui pra poder ficar xingando os outros, não. É o seguinte... Tá? Eu já tinha falado isso e agora foi confirmado. O Luan Pérez queria ganhar no Vasco 700 a 800 mil por mês, tá? E a proposta que o Vasco fez para ele era muito boa, sim.
tá? E ele preferiu jogar no Santos porque é identificado com o Santos. Pronto, acabou. Então vai lá, valeu e fé em Deus. É isso, gente. Não tem muito o que falar não, tá? Agora mudando de assunto aqui, é o seguinte, tá, gente? As meninas da Colina se representaram nessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa para iniciar os preparativos pro Campeonato Carioca, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco aí que estreia no próximo dia 5 de outubro contra a equipe do Pérolas Negras. Depois tem o Resende como adversário e na terceira rodada já enfrenta o nosso maior rival, o Mulambo da Gávea. Então fica aí o registro das meninas da Colina. Trazendo agora para o masculino, o nosso elenco profissional masculino se representou também na manhã dessa quinta no nosso CT Moacir Barbosa e já iniciou os trabalhos, os preparativos para duas decisões que teremos na próxima semana. A primeira delas é na quarta-feira, lá em Curitiba, jogo de volta pelas quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo ao qual o Vasco venceu o primeiro confronto de virada, que é mais gostoso, aqui em São Januário por 2-1. Com isso, o presidente da dona CBF, né, a Confederação Brasileira de qualquer coisa, menos de futebol, foi até Curitiba fazer aquele guere-guere, tomar um cafezinho, ganhar um monte de presente, aquela pataquada toda, né? É isso mesmo, o senhor Edinaldo Rodrigues foi lá em Curitiba, né, dar aquela moralzinha pros caras lá, às vésperas de uma decisão na Copa do Brasil. Ô Edinaldo, olha aqui, eu não sou ninguém não, viu? Sou só um vascaíno doente, 32 anos de idade, que tenho 33 anos de Vasco, desde quando eu tava lá na região escrotal do meu pai, eu já era Vasco. Agora aqui é o seguinte, seu Edinaldo. Eu tenho aqui, meu canal tá começando, tem quase 12 mil inscritos, tá? Então você se liga, porque não só eu tô falando disso, outros canais também estão falando. Então o torcedor do Vasco não é bobo. A turma tá ligada que você tava lambendo aí os caras do Atlético uma semana antes da decisão. Se tiver putaria de arbitragem, se tiver palhaçada que nem teve aqui em São Januário na segunda-feira retrasada pelo Campeonato Brasileiro, nós vamos cair de pau na CBF. Aí eu seu Edinaldo, eu vou no seu CPF. Eu vou na pessoa física sua, que até então eu só falo da entidade e coisa e tal, mas aí eu vou falar da sua pessoa física. Então, ó, presta atenção no serviço. Dito isso, nosso elenco segue se preparando e também depois no próximo fim de semana, sem ser esse agora, no outro, né? Depois desse jogo contra o Atlético, o Vasco tem outra decisão, que é um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o nosso maior rival Flamengo no Maracanã, meio a meio, né, naquele jeitão clássico dos milhões, naquele pique, né, como se diz, é guerra dentro de campo, tá, gente? Pelo amor de Deus, a torcida, né, não rola. Fato é que é uma decisão sim, porque eles são quarto colocado no campeonato, nós somos oitavo, eles têm 44 pontos, nós temos 34 pontos. Se o Vasco ganha, o Vasco vai a 37, encurtando a distância para o quarto colocado, que é o Urubu, para 7 pontos de diferença e se consolidando de uma vez por todas na briga por algo a mais na competição. Então temos que ficar de olho também nessa partida. Então, meus amigos, nesse primeiro momento, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícias do nosso Vasco, de atualização. No Madruga Vasco, tá? Ou ainda hoje, nessa quinta, ou nas primeiras minutos ou horas dessa sexta, né, de madrugada, eu broto aqui para deixar vocês informados em tudo aquilo, né, que sair do nosso Gigante da Colina. Eu fico por aqui, tamo junto, um beijo para todos vocês, um abraço para cada um de vocês, um casaca no coração de todos nós, um ótimo fim de semana para todos nós e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!